Declaro aberta a 23ª sessão, sendo esta a 21ª sessão ordinária da 17ª legislatura 2021-2024, dia 15 de agosto. Nesse momento, gostaria de convidar o pastor Juventino, vereador pastor, a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Não te mandei, eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Peço ao nosso diretor, Alfredo, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 22 de 2023. No 8º dia do mês de agosto de 2023, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 20ª sessão ordinária, sendo esta a 22ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência da vereadora Luciane Garcia da Rosa, contando com a presença dos demais edis, exceto o vereador Valdelírio Borges de Lima, com ausência anteriormente justificada. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 21 de 2023, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente passou a condução dos trabalhos ao edil Marcos Belan, para que a mesma pudesse apresentar a indicação número 46 de 2023, a qual, após lida, salientou o presidente em exercício Marcos Belan, seria encaminhada ao setor competente. Na sequência, a vereadora Luciane Garcia da Rosa voltou a presidir os trabalhos, encerrando a sessão. Fim da ordem do dia. A presidente agradeceu a presença de todos, nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 15 de agosto de 2023, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata, sala de sessões, 8 de agosto de 2023. Em votação a ata número 22/2023, quem for favorável à aprovação permaneça como está, quem for ao contrário manifeste por favor. Aprovado a ata número 22/2023 por unanimidade. Temos na ordem do dia projetos de lei de autoria do Poder Executivo entrando em tramitação. Projeto de lei número 2495/2023, que abre crédito suplementar no valor de R$ 6.645.000 e determina outras providências. Temos também o projeto de lei número 2496/2023, que concede recomposição salarial aos servidores do Magistério Municipal. Projeto de lei número 2497/2023, que altera a lei número 2056 de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Executivo Municipal e dá outras providências. Quero cumprimentar os senhores vereadores, agradecer pela presença, cumprimentar a nossa vice-presidente, agradecer pela parceria na última sessão aí, que comandou os trabalhos aí, quando nós não pudemos nos fazer presentes. Cumprimento o doutor Alaor, nosso jurídico da Prefeitura Municipal, em especial a Eliane e a Arielle, ex-contadoras da Prefeitura, também o Carlinhos, aí, o nosso controlador interno, em especial aos professores do município, as professoras que se encontram presentes. Então, senhores, cumprimentar também a imprensa, que faz a cobertura dos trabalhos aí, transmite a sessão ao vivo pelos meios de comunicações oficiais da Câmara de Vereadores. Então, senhores, temos 3 importantes projetos entrando em tramitação no dia de hoje, no qual eu vou estar repassando nesse momento os projetos número 2495, 2496 e 2497 ao presidente
da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, para que nós possamos abrir os trabalhos. Então, nesse momento, eu vou repassar os projetos ao vereador Belan, presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, e nós vamos abrir a discussão do projeto de lei número 2.495, que abre o crédito suplementar no valor de R$ 6.645.000. Então, nós temos, como eu já citei, presente a Eliane, que vai estar à disposição aqui na bancada, aqui para poder fazer, tirar algumas dúvidas, algum que possam surgir por parte dos vereadores. Então, nesse momento, antes do vereador Belan fazer a explanação, eu convido a Eliane que possa chegar até a tribuna. Então, e nesse momento, com a palavra o vereador Belan, então. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor, Vossa Excelência, os colegas vereadores, a colega vereadora, a nossa vice-presidente, a Luciane, os doutor Alaor, Eliane, Arielle, Carlinhos, que hoje eu estive lá conversando com vocês lá, vocês me atenderam super bem, como sempre fazem, né, gente? Tudo que a gente tem alguma dúvida, a gente entra em contato com eles, e eles na hora eles estão dispostos aí a nos auxiliar, pessoas aí dignas do salário que ganham. Parabéns aí, obrigado novamente aí por perderem um pouquinho do tempo lá para me auxiliar alguma coisa lá hoje. Quero cumprimentar aqui os professores, nossos funcionários que aqui estão, né? Pessoas aí que a gente tem todo o respeito, vocês sabem disso, né, gente? Há anos já a gente vem batalhando para fazer o melhor possível para vocês. Então, o pessoal da imprensa, pessoas que nos acompanham nas suas residências, uma boa noite a todos. Senhor presidente, esse projeto 2495, como eu estive conversando com a Eliane, são readequações, né, que abre crédito aí, readequando a questão de valores, tira de uma pasta e põe na outra, a questão de pagamento de funcionários, enfim, coisas básicas que a gente já fez aqui várias vezes desde que a gente assumiu, então não tem muito segredo não. E eu peço, senhor presidente, que o senhor, se possível, repasse a palavra aí para a Eliane, que ela possa sanar algumas dúvidas dos vereadores para a gente, na sequência, iniciar os debates e pôr em votação esse projeto. Agradeço ao vereador Belan. Demais vereadores? Vereador Leandro. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, a senhora vereadora, cumprimentar a nossa assessoria jurídica, os funcionários da Câmara de Vereadores, cumprimentar aqui a Eliane e a Liele, contadores do nosso município, que prestam um relevante trabalho e que cuidam das finanças e da contabilidade do nosso município, cumprimentar o Carlinhos, controlador interno, doutor Alaor, assessor jurídico, cumprimentar aqui, em especial, a professora Silvia, a professora Marivone, a professora Romilda, a professora Rosane, a professora Ana, que compõem a comissão do sindicato, e em nome delas todos os professores e professoras que se fazem presentes nessa sessão, cumprimentar a todos os funcionários públicos do nosso município que aqui estão, cumprimentar o Lourenço, que sempre está presente nas sessões, cumprimentar também aqui a imprensa escrita, falada, cumprimentar, senhor presidente, a população que nos acompanha, em especial a população do município de Barracão, que nos acompanha através dessa transmissão ao vivo da sessão. Eu, senhor presidente, penso, e posso estar enganado, de que gostaria de que primeiro a Eliane pudesse explanar sobre o projeto, e aí sim, até tendo em vista o projeto está entrando hoje em tramitação na Câmara, né? Nós acabamos de receber esse projeto de lei e ainda não tivemos tempo de analisar. Então, eu penso que, se fosse possível, primeiro, a Eliane, como brilhantemente sempre faz aqui na sessão, nos explanar a respeito desse projeto de lei, e posteriormente, sim, aí se surgir algumas dúvidas, nós, vereadores, estarmos questionando a Eliane ou a equipe técnica que aqui está presente para esclarecer as dúvidas dos vereadores. Demais vereadores? Então, sendo dessa forma aí, pedimos para a Eliane, então, como de costume aí, que você possa começar, né, detalhando o projeto, item por item, e daí, se surgir alguma dúvida aí no meio da explanação, os vereadores podem estar aí
sanando com a senhora. Então, com a palavra, Eliane. Com relação ao projeto de lei de suplementação, na grande maioria, seria para folha de pagamento e encargos sociais. Apenas alguns itens aqui que eu vou citar que não são referentes a isso. Então, bem rapidamente, aqui em recursos humanos, então nós estamos suplementando folha de pagamento, encargos sociais, né, que seria INSS, Previdência do Regime Próprio, FGTS, que faz parte dos encargos. E nós temos ali um valor que nós estamos informando de 442.500 de sentenças judiciais. Então, esse é um caso um pouquinho diferenciado, que são precatórios, né? Então, são precatórios de anos anteriores que são para o exercício de 2023. Então, são precatórios, esse valor seria para pagamento em 2023. Aí nós já temos, só para questão de informação, que não consta no projeto de lei aqui, nós já temos um precatório para 2024 e um precatório para 2025, mas que não está fazendo parte do projeto de lei, mas só para questão de informação, que são precatórios trabalhistas, né, de ações, e em determinado momento eles devem ser cumpridos. Então, no caso desse valor que a gente está pedindo aqui, 442.500, já são valores que precisam ser pagos até o final do exercício, do contrário, o município fica inadimplente, tá? Na Procuradoria, então, encargos sociais, divisão de compras, que a gente tem um valor de material de consumo, 30 mil, que são para manutenção da administração, máquinas pesadas também, folha de pagamento e encargos, urbanismo, folha de pagamento, limpeza pública também para folha, tributação, folha, finanças, nós temos então aqui um valor de 100 mil, que seria juros da dívida, que nós temos contrato do financiamento do calçamento, então esse valor é para juros, amortização a gente está cancelando um valor que vai sobrar, que vai ser para cobrir esses juros aqui, ali no artigo 2º. Aí, na saúde, nós temos solicitação para folha de pagamento, encargos sociais, material de consumo. Aí nós temos bastante aqui serviço de terceiro pessoa jurídica. Como todos sabem, só o hospital dá praticamente 180 mil mês, né? Então, aqui vai todos os exames, inclusive da RACS, né? Todos os serviços de terceiro pessoa jurídica vai nesses valores que a gente está solicitando na saúde. Parte do SUS, que ali os 200 mil a gente informou como recurso do SUS, 500 mil como seria recurso dos 15% da saúde. Aí o consórcio de rede de urgência é a Ciruspar, um valor que a gente paga todo mês, também próximo a 14 mil reais mês, valor que a gente vai precisar para os meses futuros. Agricultura, nós estamos, folha de pagamento também, educação, 150 mil aqui, merenda escolar, e o restante daí nós temos folha de contrato prazo determinado, que é folha, vencimentos e vantagens, que é folha, obrigações patronais, que são os encargos, e pessoa física, que são os estagiários, que nós temos atuando bastante estagiários na educação. Transporte escolar também folha de pagamento, Fundeb, folha de pagamento e encargos, ensino infantil, prazo determinado, que é folha, e encargos sociais. Indústria, comércio e turismo, que seria no comércio, também folha de pagamento. E na questão, então, de suplementação, são esses valores que a gente está solicitando através desse projeto de lei. No artigo 2º, nós temos os cancelamentos de setores que não vão utilizar o valor, todo o valor que tem lá, então nós estamos solicitando remanejamento para esses que precisam. Então, acho que não há necessidade de detalhar um a um, né? Então, aqui nós temos um valor de 3.364.000 que nós estamos conseguindo cancelar dentro do orçamento para suplementar nos demais. E com relação à saúde e à educação, o próprio excesso de arrecadação da própria fonte vai suprir, porque automaticamente, para você empenhar numa despesa, numa fonte vinculada, ela tem que ter arrecadação. Então, o próprio excesso de arrecadação que vai ter durante o exercício vai suprir
o restante do valor. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Vereadora Luciana, então. Acho que... Gostaria de cumprimentar os demais vereadores, todos que estão aqui presentes, os funcionários da casa, os professores, as professoras, as monitoras, o pessoal, né, que trabalha na prefeitura e todos os que estão nos ouvindo. Essa questão de remanejamento aí no artigo 2º, nós estamos vendo algumas questões aí na saúde, né, acompanhando algumas mulheres e alguns casos de algumas cirurgias que estão há muito tempo aguardando, né? E eu gostaria de saber se entra esse remanejamento, ele vai poder ser usado dessa forma na saúde ou não. Tudo o que vem por exemplo, quer dizer, a associação, os atendimentos que nós temos na Associação Regional de Saúde, são serviços de terceira pessoa jurídica, se encaixa tudo nessa questão que a gente está solicitando ali. Exames laboratoriais, o próprio hospital, que não é só um hospital que a gente paga, tem hospital também lá de Francisco Beltrão, né? Então, ele se encaixa sim. Ah, certo, muito obrigada. Oi, Eliane. Tudo bem, Eliane? Eliane, é o seguinte, eu queria saber um pouquinho, esclarecer umas dúvidas aqui referente a esse negócio de sentenças judiciais aqui. Quantos funcionários entraram contra o município, seria isso? Isso. E o que gerou para essas pessoas, ou quais foram os motivos que essas pessoas entraram com essas ações judiciais contra o município? Porque eu acho uma sacanagem grande, né? Erros de administrações passadas aí, que não cumpriram o seu papel com os funcionários, né? Abrindo brecha para essas ações, né? E quem paga a conta é a atual administração. Então tem que deixar bem claro aqui que quase 500 mil reais aqui, quem vai ter que pagar vai ser a atual administração do prefeito Jorge, por erros passados, né, Eliane? Seria isso, né? Isso, resumindo, temos aqui nesses precatórios honorários advocatícios, né, que foi da causa perdida, né, cobrança de insalubridade, cobrando periculosidade e reflexos, insalubridade também, a maioria dos processos é nessa questão, né, serviço hospitalar, tem um caso aqui, o serviço hospitalar, que diz que não recebeu, que está cobrando judicialmente. E temos auxílio doença indeferido administrativamente, mas daí conseguiu reverter judicialmente. São todos mais ou menos no mesmo sentido. Eu não vou citar aqui, gente, o nome, nada, ninguém, mas tem um funcionário que está recebendo 160 mil reais de processos, ações judiciais contra o executivo, por falhas nas administrações passadas aí que não trataram vocês com o respeito que vocês tinham que ser tratados. Vamos deixar bem claro aqui. Vereador Moacir. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, colega vereadora. Cumprimentar a Eliane, em nome dela, todos os servidores que se encontram aqui, já nominados, e estão nessa sessão, nos prestigiando aí. A todos os que acompanham pela imprensa, os servidores da casa. Eliane, eu só, uma pergunta simples, né? 6.645.000. Esse dinheiro é de contas, está em que contas? É do livre, conta livre, os recursos? Aqui nós temos vários recursos. Com relação à dotação, seria só questão orçamentária, mas a cobertura vai ser recurso livre, temos recursos do Fundeb, recurso da educação 25%, saúde 15% e SUS também. Na grande maioria ali temos bastante recurso próprio. Com isso consegue terminar o ano, provavelmente? Talvez não seja o suficiente para a folha de pagamento até o final do exercício. É possível que a gente ainda solicite mais uma complementação. A gente faz mais ou menos um cálculo, né? Sim. A intenção é que pelo menos uns 4 a 5 meses. Só que, claro que o valor parece ser vultuoso, mas a folha bruta do município, ela está em 1.500.000.
Então, se for analisar... Mais os encargos? Mais os encargos, em torno de quase R$300 mil, 280, 290. Então, fica próximo a 1.800.000, né? Então, olhando o grande vulto, mas analisando parte a parte, não é tanto. Não, certo. Então, é um pouquinho para cada setor, para a gente poder conseguir dar andamento mais próximo ao final do exercício. A questão do hospital, esse valor foi durante o ano inteiro aí que está... O contrato é no ano? Não é só o hospital. O hospital entra como pessoa jurídica nessa dotação que a gente está suplementando, né? Como demais hospitais também, como os exames laboratoriais, tudo que é serviço de pessoa jurídica, as próteses, todos esses serviços se encaixam em pessoa jurídica, por isso que tem um valor vultuoso na saúde, né? É por isso que eu fiz a pergunta para explicar. Nós temos cerca de mais ou menos 100 a 120 mil reais até mês que a gente paga para a Associação Regional de Saúde, entre exames, hospedagem, transporte, mas nós temos a mensalidade também, que passa de 30 mil reais, né, que daí fica no consórcio, na verdade não fica ali, mas então assim, a movimentação da despesa dentro do setor de saúde, ela é bem vultuosa mesmo. Sim, a gente sabe, né? Sempre a demanda é maior, né? Sempre está aparecendo mais demanda, né? Isso. Mas seria isso, Eliane. Obrigado. Agradeço ao vereador Moacir, demais vereadores, vereador Leandro. Senhor presidente, eu só gostaria, Eliane, que tu pudesse nos esclarecer. No artigo 2º, nós daqui a pouco, encerrando a discussão desse projeto, nós vamos discutir um projeto de lei importantíssimo também, que é a reposição ou recomposição salarial do magistério. E nós vemos aqui, e aí eu gostaria só que tu nos esclarecesse, eu vejo aqui no último item aqui, na fonte 101, o cancelamento do valor de R$3.364.000 do Fundeb. Não, é o contrário, o senhor contrário? vereador. É R$564 mil do excesso de arrecadação da fonte 101,70. Isso, 564 mil de excesso de arrecadação para suprir as despesas do Fundeb, do magistério, Entendi, 70% do magistério. Entendi. 3.364 é a anulação parcial das dotações relacionadas abaixo. Entendi. Mas eu aqui... entendido aqui que seria do Fundeb, por isso... Não, o Fundeb não foi suficiente. Agora... Aqui vamos achar no artigo 2º onde está o Fundeb. Deixa só eu achar aqui. Ensino fundamental, aqui no 11. Secretaria de Educação ali, então. Manutenção da educação básica, Fundeb, tá? Então, nós temos aqui o cancelamento apenas na fonte 101, apenas prazo determinado, R$100 mil, que é para suprir lá em folha que a gente está suplementando, e as demais anulações são tudo fonte 102, que seria o Fundeb 30%, que não está sobrando o recurso do Fundeb para a gente aplicar ali. Porque, por exemplo, até eu coloquei um exemplo aqui, a folha do magistério mais os encargos sociais, eu peguei uma base de junho, né? Ele apresentou um valor total de 571.398. E a receita, nesse período, ela foi de 516 mil. Nesse caso, ainda nós temos aquele valor que a gente repassa para o Parapai, que é deles, né, com relação aos alunos. Então, nós temos que descontar um valor de 33.806. Nesse mês, por exemplo, nós tivemos uma despesa de 571, uma receita de 482. Então, assim, nós não estamos cancelando do magistério, a gente está cancelando do 30%, apenas remanejando aquele prazo determinado que não vai utilizar, porque nós precisamos bastante dotação para folha e encargos. Então, demais vereadores. Então, aqui só vou uma pergunta minha, então, aqui para encerrar, Eliane. Você falou de juros ali, de calçamentos ali. Quanto que o município paga hoje das parcelas e quantas parcelas seriam do financiamento dos calçamentos
da administração passada ali, são quanto que é a parcela hoje total entre juros e capital? Então, assim, com base na parcela agora é de agosto, então o valor do juro da parcela 29.218,07 e a amortização daí ela é fixa 31.797,79. No caso, em agosto, pagou a 28ª parcela. Aqui no demonstrativo ele consta 101 parcelas, mas o financiamento é em 96. Só que ele começou a amortizar, ele começou a cobrar juros. Primeiro, teve a carência, né? Então, por isso que dá essa diferença nas parcelas, mas a parcela realmente é 96 no contrato, mas daí como teve essa carência, né? Ela aparece como parcela 28, paga de 101. Até hoje foram pagos, em 2021, 22 e 23, foi pago um total de 1.636.738. Desse valor, 748 mil de juros e 888 de amortização. E começou a amortizar em maio de 2021. Tudo bem. São dívidas que a administração do Jorge herdou, assim como essa de quase 500 aí, né, de sentenças judiciais, né? Então, só para esclarecer. Então, senhores, nem mais uma dúvida. Vereador, o senhor já usou a palavra, vereador. Senhor presidente, eu não citei o seu nome, vereador. Não, mas eu não disse que eu não estou falando do que o senhor citou meu nome, presidente. Estou pedindo a palavra. Já usou a palavra 2 vezes. Mas o projeto é em discussão, enquanto o projeto é em discussão, nós temos que discutir o projeto. Eu acho que é só o que é importante, e Vossa Excelência não pode questionar e não pode fazer pergunta, e nós estamos sendo bondosos com Vossa Excelência, quando permitimos que Vossa Excelência questione e discute os projetos. Aí, quando eu corto a palavra, o senhor fala que eu sou o ditador aqui, então eu não posso usar o senhor não pode. O senhor não pode discutir projeto, e nós estamos aceitando que o senhor faça isso, e o senhor não quer deixar nós, que temos o direito de discutir, presidente. Aí, quando é só para esclarecer que essa dívida que Vossa Excelência fala foi aprovada pela Câmara de Vereadores, e o senhor era vereador, presidente. O senhor aprovou como vereador do município essa dívida que o senhor hoje diz que o município herdou. Sim, vereador, ssó para lembrar, o senhor não, então eu vou só lhe esclarecer, foi feita audiência pública em todos os bairros e a população aprovou. Então nós aprovamos o que a população aprovou. O projeto de lei que endividou o município aprovado por Vossa Excelência. Muito obrigado pela sua Com audiência pública em todos os bairros. Quem mora nos bairros aqui sabe que foi feita audiência pública em todos os bairros. Então foi a vontade da população? Da população. Então não temos que discutir, presidente. Senhores, então, Eliane, obrigado aí, agradecemos aí pela sua explanação aí, sanando as dúvidas. Nesse momento, então, passamos para a discussão do projeto de lei número 2496/2023, que concede recomposição salarial aos servidores do Magistério Municipal. Então, eu passo novamente a palavra para o presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, o vereador Belan. E se achar necessidade aí, vereador, o Carlinhos aí, que é o controlador, está aí à disposição também, da mesma forma como a Eliane, para sanar algumas dúvidas, se surgir por parte dos vereadores. Com a palavra, o vereador Belan. Obrigado, presidente Cafuncho. Novamente eu agradeço a presença dos professores que aqui estão. Hoje fui cobrado bastante aí nos últimos dias sobre esse projeto, quando que viria para votação. Eu conversava hoje com o pessoal responsável por encaminhar esse projeto para a gente. Eles estavam elaborando esse projeto já para encaminhar para cá, juntamente com esses demais que vocês estão acompanhando aqui. Inclusive, novamente, eu parabenizo aí os funcionários, o Carlinhos e o pessoal pela dedicação e o empenho para mandar para a gente aqui esse projeto. Conversei hoje com algumas professoras por WhatsApp, onde essas professoras, perguntei, né, indaguei a elas se elas já tinham conversado aí com o executivo, né, com o pessoal do sindicato, e se elas estavam cientes desse valor que seria repassado a elas, né. Logicamente, gente, eu falo aqui que nós gostaríamos de estar hoje aqui aprovando um valor bem acima disso que a gente vai aprovar. Inclusive, eu já peço ao presidente, se for a vontade dos vereadores, que a gente bota em votação primeiro e segundo turno já hoje. Nós gostaríamos que fosse dado um valor acima para vocês. Lógico, eu também sou funcionário público,
Vocês sabem que eu trabalhei na Polícia Militar, eu sou policial militar ainda com muito orgulho, por 26 anos, e é complicado. Funcionalismo aí, ninguém valoriza a gente, né? E jamais aqui algum vereador aqui iria se posicionar contra vocês. Jamais. Isso é impossível. E quando se fala dos vereadores e a Câmara de Vereadores, não existe um vereador que vai aprovar alguma coisa aqui ou vai deixar de aprovar. Aqui são 9 pessoas, cada pessoa pensa de uma forma, mas todos esses 9, eles trabalham para o bem da população em geral. Como se sabe, citando aqui, senhores, eu acredito sim que esses atrasados que vocês têm aí, dá quase 40%, né? É complicado, eu imagino, e não é só vocês, a maioria dos funcionários tem esse problema de defasagem salarial. Mas isso vem decorrente de passado. Eu falo aqui, e vocês sabem disso, que se os outros prefeitos passados tivessem valorizado vocês, dado as recomposições justas ano a ano, vocês não estariam com esses quase 40% hoje aqui defasado, no qual a administração está fazendo o possível para pagar vocês. A conversa de vocês, eu acredito que foi produtiva com o prefeito, vocês acompanharam, através do doutor Alaor aí que está aqui, o pessoal o jurídico, contabilidade, e vocês estão cientes que, como o Carlinhos me falava agora há pouco, a folha está quase chegando em 50%, né? Se chegar nesse negócio aí, dessa porcentagem, dá um alerta lá, e mais cedo ou mais tarde, daqui a pouco o município não vai poder contratar ninguém, não vai poder fazer um concurso público e daqui a pouco vamos ter que começar a demitir pessoas, né? Por causa desse problema passado. Mas, enfim, o que eu tenho para falar para vocês aqui, que sou totalmente favorável, gostaria de estar aprovando aqui esses 40% para vocês. Mas isso aqui a gente aprova que vem lá do administrativo. Mas mesmo assim, senhor presidente, eu gostaria que o senhor, se for à vontade dos colegas vereadores, que o Carlinhos viesse aqui, desse uma explanada aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, para os colegas vereadores, colocassem, na sequência, o senhor coloca em discussão esse projeto, e vamos pedir aí, se for na sequência, a votação em primeiro e segundo turno já hoje, para que o pessoal da contabilidade já possa fazer os trâmites legais lá, né Eliane? Não é muito, mas é o que veio para a gente, tá? Não era a nossa vontade, eu tenho certeza que o prefeito gostaria de dar muito mais para vocês também. Mas o que chegou para a gente é isso e com certeza será aprovado. Tá bom, gente? Seria isso, presidente. Obrigado. Demais vereadores? Vereador Leandro. Senhor presidente, eu acho que, como já solicitado anteriormente, se o Carlinhos está à disposição e vai nos esclarecer, nesse projeto especificamente nós temos várias dúvidas, e por isso eu acho que é importante que, se o Carlinhos puder inicialmente nos fazer uma explanação do que é o projeto e posteriormente nós questioná-lo no sentido de nos esclarecer algumas dúvidas que nós temos referente a esse projeto de lei. Eu acho que seria importante até para esclarecer as dúvidas e ficar bem claro como as coisas irão acontecer especificamente nessa recomposição salarial aqui, equivalente a 5%. Então, se fosse possível, o Carlinho fazer uso da tribuna e nos dar um apanhado, mesmo que resumido, desse projeto, para que posteriormente nós façamos os questionamentos que nós temos que fazer. Demais vereadores? Nenhum vereador, então, nesse momento, solicito então, o Carlinhos aí que possa fazer uso da tribuna aí. Fica à vontade, Carlinhos, para explanar sobre o projeto. Boa noite a todos, aos munícipes, aos colegas servidores, ao presidente, à vereadora Luciana, os demais vereadores. Eu estou sem cola aqui, eu não lembro qual que é o projeto, é o 25, qual que é o número ali? Peço aqui. 2496, então esse projeto ele concede então a recomposição salarial aos servidores do magistério. É um valor que foi definido de 5%, e eu acho que é bom ressaltar que esse valor é recomposição de fato, porque nós tivemos a nossa correção salarial, aquela correção anual, para recompor
a base inflacionária, e esse 5% de fato, como foi feito ano passado também, né, os professores acabaram tendo 7%, então esse vai na mesma lógica do 7% do ano passado. Eu acho que para quem participou das reuniões com o pessoal do sindicato e as colegas professoras, eu participei da primeira reunião, foram 2, para ouvi-las, né, qual seria a reivindicação para ser aplicada então na tabela salarial do magistério, por conta do piso nacional, né, que hoje, se eu não falo em memória, acho que o piso para 20 horas está 2.210. A gente todos sabe que existe o plano de carreira, né? O magistério tem um plano de carreira, tem um plano verticalizado e horizontalizado, então tem progressões e tem os níveis, né, para professores com as diferentes formações. Então a reivindicação das professoras é que fosse aplicado uma correção nesse plano de forma a chegar até ao piso nacional. O piso nacional, para quem não sabe, é o menor salário que deve ser pago aos professores em início de carreira. O município tem um plano de carreira, né? Se o município tiver disposição orçamentária, eu acho que nada mais justo do que se aplicar. Mas como foi falado aqui, já nos preocupa um pouco, eu não falo como gestor do executivo, eu falo como controlador interno, que eu tenho que disparar os meus alertas, as minhas recomendações, né, com relação a gasto com pessoal. Nós temos ainda um problema de finalização ainda do sistema de informações municipais, que é o SINAM, o Tribunal de Contas. Ontem nós fechamos, recém o mês de abril, que nós tivemos bastante problemas de importação de arquivos. E eu até falava com a Eliane hoje, a nossa folha chegou a 47,06. Quando chegar a 48, nós vamos entrar no nível de alerta, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, assim, eu entendo, mas essa decisão desse projeto de lei cabe meramente à questão gestão do Executivo, né? Eu apenas recomendo, são as recomendações. E, baseado nas reuniões que foram feitas, a segunda reunião eu estava num curso do Tribunal de Contas em Foz do Iguaçu, não participei. Então foi levado até as colegas do magistério a proposta de 5%. Se nós, olhando ali o estudo de impacto financeiro que foi encaminhado, né, anteriormente, para até que pudesse ser emitido o parecer jurídico aqui da nossa colega assessora jurídica do Legislativo, se o estudo de impacto viesse um pouco mais alto, esse percentual, com certeza nós não teríamos como passar esse projeto, olhando lá os cálculos que foram idealizados. Então, nesse momento, é esse 5% que o Executivo oferece, né, e posso tentar ainda esclarecer uma outra dúvida que os vereadores tiverem. Senhores, o projeto está em discussão. Algum vereador tem alguma dúvida aí? Senhor presidente, eu inicialmente, na discussão desse projeto de lei, especificamente dizer de que Vossas Excelências, a população de Barracão e os professores que aqui estão, sabem da nossa luta, da nossa dedicação em defesa do magistério do município de Barracão, e acompanhamos várias reuniões, importantes reuniões, quando éramos vice-presidente da Câmara e quando estivemos presidente da Câmara de Vereadores, buscando um ajuste e buscando que algo fosse feito em favor do magistério diante de uma defasagem muito grande. Eu faço 2 colocações antes de questionar algumas coisas ao Carlinho, que está aqui à nossa disposição para nos esclarecer essas dúvidas, e que não são dúvidas só minhas, mas que também são dúvidas de alguns professores da nossa população. A primeira colocação que eu faço é que, se nós chamássemos a Eliane, que trabalha na contabilidade do município há muitos anos, e nós falamos aqui muito das administrações anteriores e da questão de que não foi feito no passado, talvez nós tivéssemos a Eliane nos dizendo a mesma coisa.
que não foi feito porque nós estávamos quase estourando o teto, que nós iríamos entrar pela lei de responsabilidade fiscal na questão de risco, que o município ia perder recursos, e nós iríamos ouvir o mesmo discurso que nós estamos ouvindo agora. Eu tenho certeza que os professores que aqui estão ouviram das outras administrações e que por isso as outras administrações fizeram as mesmas alegações de que essa administração está fazendo, de que não foi possível dar um aumento que, no meu entendimento, seja digno e merecido pelos outros prefeitos que antecederam o prefeito Jorge. Dizer também, senhores, que, como já aqui citado, de que as outras administrações não fizeram. E aqui nós temos o vereador Moacir Pazin, que foi por 8 anos, quase 8 anos, secretário de administração do município, e quero dizer a Vossa Excelência, vereador Moacir, que talvez realmente o ex-prefeito Marco Aurélio tenha errado. Quando deixou 4 milhões de reais em caixa, deveria ter usado esse dinheiro e ter dado um reajuste um pouco maior para o quadro do magistério, para hoje, depois de tudo, e ainda ter deixado esse recurso, não ter que ouvir aqueles que eram seus secretários e seus vereadores dizendo que não foi feito nada em 8 anos no município de Barracão. Vossas Excelências e a população sabe que fui um crítico e fui opositor do vereador Marco Aurélio, mas acho que chegamos no limite de ouvir isso por parte daqueles que eram os que compunham aquela administração e que defendiam aquela administração até o dia 31 de dezembro. Então, dito isso, Carlinhos, eu quero fazer um questionamento. O município de Barracão hoje, ele paga uma complementação para alguns professores que ainda não atingiram o piso nacional, certo? Diante disso, lhe questiono, esses 5%, os professores vão ganhar acima do piso ou vai ser retirado esse complemento e vai ser dado os 5% para chegar no piso? 5% é sobre a tabela geral do magistério, né? O anexo, se eu não me engano, é o anexo 2 da Lei 2058 de 2015 e vai ser aplicado sobre a tabela. O professor que tem, um exemplo, digamos que ele falte R$100 para atingir o piso, dando 5%, essa complementação vai diminuir, é automático. Tanto é que se chama complementação exatamente para atingir o piso. Então, para nós entendermos, vamos supor que esse 5% dê R$160. O professor ganha 100 de complementação, ele vai ganhar R$60 só dos 5%. Ele vai ganhar o suficiente para atingir o piso. Então, quer dizer, não vai impactar tanto no orçamento do município, tendo em vista que hoje o município já paga um complemento para chegar no piso, e aí vai ser retirado esse complemento e os 5% vai ou atingir o piso ou um pouquinho mais do que o piso, é isso? A diferença é que, a partir do momento que você vai ter 5%, você tem que entender que a complementação não incide contribuição previdenciária. Então, de qualquer forma, se o professor atingir o piso naquele momento com 5%, ele vai contribuir mais para a aposentadoria dele, enquanto que a complementação ela não se exige contribuição previdenciária. É essa a lógica. Isso nós temos claro, mas só queria deixar claro para que alguns professores entendessem, e a população também, de que em alguns casos vai ser retirado a complementação e vai ser usado os 5% para que os professores possam atingir o piso nacional, né? Só para deixar bem claro isso, dizer novamente de que nós entendemos de que esse valor ele é pequeno, ele é diante de todas as lutas e de toda a importância que o magistério tem no nosso município, e que nós gostaríamos com certeza, se dependesse da Câmara de Vereadores, se nós vereadores pudéssemos, e a lei nos proíbe disso, né? Nós não podemos conceder reajuste, porque se nós pudéssemos conceder reajustes, com certeza, talvez a Eliane e o Carinho ficassem um pouco com a cabeça, com os cabelos em pé lá na administração, mas que com certeza nós iríamos reconhecer um pouco mais o trabalho que o magistério e os professores do nosso município fazem em benefício da nossa população e dos nossos filhos. Infelizmente, nós não podemos, mas sabemos, e vamos novamente solicitar, presidente, e pedir, que ainda tem algumas questões do magistério pendente. Ainda tem algumas questões, algumas solicitações que foram feitas lá no passado, alguns compromissos que foram assumidos e que ainda não foram atendidos. Então, solicito e tenho certeza, e vou deixar muito claro isso aqui, senhor presidente e senhores vereadores, até porque a gente sabe e tem que esclarecer para que não fiquem as dúvidas, porque posteriormente alguém pode dizer, mas o vereador Leandro está criticando os funcionários públicos, ou está criticando os funcionários, aqueles que estão trabalhando. Não, eu tenho certeza absoluta
de que muitas coisas que ainda não aconteceram, como o caso da lei do desdobre e muitas outras coisas, o plano de cargos e carreiras que estava quase pronto e que sumiu, tenho certeza absoluta que não é responsabilidade dos funcionários, porque recebem ordem de alguém. Então alguém determina e o funcionário, dizia meu avô, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então os funcionários tenho certeza que têm competência para fazer as coisas, mas que infelizmente estão sendo engessados e estão sendo impedidos de alguma forma de que essas coisas aconteçam em nosso município. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço também o Carlinho pela disponibilidade, por estar sempre aqui nos esclarecendo as dúvidas. Demais vereadores? Vereador Moacir. Gostaria de agradecer também o Carlinhos aí e a Eliane aí, sempre nos auxiliando. Parabenizar o vereador Leandro pela colocação. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de reconhecimento e consciência. A maioria das pessoas hoje, os funcionários que estão na administração atual, fizeram parte da administração passada também, né? Então, muita coisa, a gente sabe, a gente assumiu lá em 2013, que tinha bastante problemas. Está aqui o nosso presidente, que também ajudou a acompanhar quando iniciou o mandato, né? O Carlinhos acho que entrou um pouco depois, né? A Eliane já fazia parte. Nós assumimos lá e tinha, eu não lembro certo, mas em torno de 90 funcionários que ganhavam nem o mínimo. Então, quer dizer, também administrações não tinham feito. E a gente mudou a lei e tal, com a aprovação da Câmara, nossos vereadores trabalharam em cima disso também, a nossa administração, através do jurídico, enfim, da contabilidade, todo mundo trabalhou, né, para pelo menos dar uma dignidade àquelas pessoas que não alcançavam o mínimo, né. Eu não lembro se é 90 ou 80, mas enfim. Então, porque vinham defasado de outras administrações, como é o caso, não vou misturar, mas da questão dos calçamentos também não tinha. E hoje serve para largar o asfalto em cima, né? Teve um custo, claro. Mas uma pergunta, Carlinhos, assim, que eu gostaria de fazer. Nós estamos falando de índice aí, a gente sabe como funciona. A questão dos médicos, eles estão na folha, eles contam como índice ou é pessoa jurídica? Passou ligeiro ali, eu não consegui ver. Sim, a gente tem hoje, são 3, né, Eliane? Eu lembro agora, são 3 efetivos, né? Nós tínhamos até esses dias 4, um agora pediu para exoneração, né? Esses 3, eles contam na folha diretamente, sim, porque eles são do concurso, né? Concursado, tá. E o restante de pessoal terceirizado, jurídico, né? Apesar que a gente já tem notícias que muito em breve nós vamos ter que começar a contar na folha também serviço terceirizado, independente do serviço. Já existe uma discussão, isso aí já nos grupos de WhatsApp das controladorias a gente tem visto isso, mas nesse momento, folha de pagamento, os contratos temporários, né, e o pessoal efetivo. Então os médicos hoje, os 3 efetivos contam no índice. Esses já estão, né? Esses já estão. E ela está em 47,5. 47,06 o fechamento de ontem, né? A gente tem feito uma projeção que provavelmente agora, fechando o mês de maio, que está prestes a ser fechado, nós vamos atingir 48%. Isso tudo em função que nós fizemos o concurso ano passado, né? Só, se eu não me engano, para o magistério foram 56 professores convocados, que é o maior quadro hoje do município, né? Nós estávamos sem procurador também. Então, uma série de cargos aí que entraram no concurso passado foram sendo convocados, principalmente o mês de fevereiro e março, se eu não estou equivocado, foram os 2 meses que mais nós tivemos convocações de aprovados no concurso, né? E então, como a gente fechou abril ontem, então nós tivemos certeza do índice ontem. Então, mas eu acredito que para maio e junho, possivelmente junho com certeza, né, Eliane? Pelo que está se projetando, 48% nós vamos atingir. Esse 5% de hoje está já nesse índice de 47,06? Está calculado, né? Até porque para a gente poder encaminhar esse projeto, nós tivemos que fazer o cálculo, né? Fizemos uma média salarial dos encargos, enfim, tudo que é computado no índice, né? Para poder ver se ele não passaria de 54%, porque o nosso teto é o 54%. Então, se eu encaminho um projeto de lei para cá, com aumento de despesa continuada, superando 54%, com certeza a assessoria jurídica aqui ia dizer que
que não estava respeitando o princípio da legalidade, né? Porque estaria infringindo um princípio legal aí. Então, na questão ainda, então, há um fôlego ainda. Esse ano ainda teria um fôlego aí. Olha, eu particularmente, assim, né, eu falando do ponto de vista da controladoria, né, sim, porque eu não quero falar do ponto de vista administrativo aqui, eu quero separar, segregar as funções. Mas projetando questões de receita, que a gente está por conta, inclusive, da redução do FPM, que todos sabem, nós tivemos redução ali, a gente perdeu uma cota, porque nós saímos de 0,8 e viemos para 0,6. Isso possivelmente deve representar 6 milhões por ano, mais ou menos, a nossa projeção. Agora, no mês de agosto, estava discutindo com a Eliane essa semana, no primeiro decêndio agora das transferências constitucionais, nós tivemos uma redução de 20%, né, com relação ao mesmo período do ano passado. Então, isso preocupa. A gente tem que buscar receita ou diminuir despesa. Não tem a conta, matemática é uma conta exata. Ou aumenta a receita ou diminui despesas, né? E essa questão do índice já não tem mais o que fazer, nem na justiça, para nós voltar a 0,8? Não, agora está sacramentado, né? Inclusive a lei complementar, acho que é a 198, que veio falando sobre esse parcelamento, porque nós vamos ter, ele vai ser parcelado, né? 10% ao ano, desse ano redução de 10%, o ano que vem 20%, e se chegar a 10 anos a redução de 100%. Existe um projeto já, eu tenho visto discussões aí no Congresso, relacionado a uma recontagem daqui a 5 anos, né? Porque o censo, como ele é feito a cada 10 anos, então fica um vácuo muito grande aí em termos de contagem populacional. Existe, mas claro que vai ter que passar por aprovação legislativa, né, que daqui a 5 anos se faça uma nova contagem. Né? Quem sabe, daqui a 5 anos, se fizer, a gente consiga ultrapassar a barreira dos 10 mil habitantes. Né? Eu acredito que sim, né? Porque a nossa cidade, ela mais alguma dúvida sobre o projeto, vereador Moacir, de lei dos 5%? Sim, mas estou questionando, né? Estou questionando a questão do índice. Está lá no IBGE e coisa, vamos se ater o projeto aqui. Questão, Carlinhos, que se pudesse ter como entrar de novo na justiça para tentar rever, mas então se acha que não tem. Tem um valor alto. Não tem mais volta agora, não tem mais volta. Seria isso, Carlinhos. Obrigado pela sua atenção. Só uma dúvida aqui, Carlinhos, esse 5% houve um acordo entre a PP, sindicato, com a administração, né? Você chegou nesse eu não participei da reunião na segunda, mas foi feita uma reunião com o pessoal da PP Sindicato, eu vi sim. Entrevista de algum pessoal da PP que chegaram num acordo. Sim, chegaram num acordo. Então foi um acordo bom para os dois lados aí, né? E só falando aqui que se outras administrações tivessem feito um pouquinho, cada um, foram palavras suas, vereador Leandro, no começo lá da administração e reuniões que nós tivemos quando o senhor era líder do governo. E mantenho isso, senhor presidente. E mantenho isso. Então foi o senhor que falou que se outras administrações fui crítico e opositor do ex-prefeito Marco Aurélio. Líder do Jorge aqui. E trabalhei para que as coisas acontecessem. Que a melhor administração da história do Barracão, Jorge Hercílio. Da mesma forma que Vossa Excelência dizia que o Marco Aurélio era o melhor prefeito e hoje o senhor disse que não foi feito nada. No mínimo, Vossa Excelência tinha que devolver o salário do secretário de Agricultura, porque se não foi feito nada, Vossa Excelência também não fez nada como secretário de Agricultura ou como vereador do município. Vereador, lhe respondo mais uma vez. O senhor usou essa tribuna, né, que o Carlinhos estava aí, e fui pautado por vereadores da oposição como o melhor secretário de Agricultura que teve no município também. Então, se eu recebi o salário, eu mereci. Não foi feito nada, foi Vossa Excelência. Se eu recebi o salário eu elogiei Vossa de secretário, eu trabalhei e mereci o salário. Mas Vossa Excelência disse que não foi feito nada. Mas quem está dizendo que não foi feito nada é Vossa Excelência, que era secretário de Agricultura do Marco Aurélio e vereador. Na Agricultura eu fiz, eu garanto que eu fiz. Quando eu estive lá, eu fiz. E eu elogiei Vossa Excelência quando era secretário. Aí, que bom. Mas Vossa Excelência hoje diz que não foi feito nada. Não, o senhor não está trocando as bolas. Eu falei da questão dos calçamentos que a administração Jorge Hercílio está pagando a dívida lá atrás. E Vossa Excelência aprovou o projeto de lei que fez o financiamento do calçamento. Sim, porque eu sou a favor da população. Temos que ter coerência naquilo que falamos, presidente. Vereador, não vamos entrar porque são palavras suas, tá? Sim, e eu tenho argumento para debater com Vossa Excelência por 2 dias. Mais alguma dúvida, senhores, do projeto de lei 2.496? Então, nesse momento, aproveitando que o Carlinhos continua na tribuna aqui, né, vamos passar para o projeto
2497 de 2023, que altera a Lei 2056, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Executivo Municipal e de outras providências. Então, da mesma forma, eu passo a palavra para o nosso presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, o Belan, para que faça o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Vamos dar uma respirada. Carlinhos, se o senhor puder também esclarecer um pouquinho mais para o pessoal aqui, esse projeto aqui trata aí sobre, na verdade, o pessoal está mudando o nome aí dos funcionários aí que não existe no quadro aí, monitor de creche, né, gente? No CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, o nome dessa função é auxiliar de educação infantil, né? E como já era um pedido dos funcionários mesmo, da questão de carga horárias, né? A gente sabe como que é. Eu tenho 2 filhos, eu cuido deles, às vezes lá quase me mato aqueles pragas lá. Não é fácil cuidar daqueles 2 sacudos lá. É difícil. E vocês, gente, quando trabalham com uma criança, deve ser sofrido, né? Trabalhar um dia inteiro com uma criança, né? Então, vocês mesmos, algumas funcionárias me chamaram aqui para ver a questão da carga horária, né? Então, esse projeto está sendo reduzido para 30 horas, né? Para essas profissionais que trabalham com as crianças. Então, esse projeto, mais ou menos, ele baseia-se nisso. O Carlinhos está aí, vai esclarecer para vocês algumas dúvidas e segue o baile. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Carlinhos e, se algum vereador tiver alguma dúvida, pode pedir para o Carlinhos sanar. Então, o projeto de lei 2497, ele está fazendo algumas alterações aí na lei 2056, que trata aí do quadro pessoal do Executivo, e são demandas que foram surgindo, né? E ele culminou, então, aqui nesse projeto de lei. O artigo 1º aqui, ele traz algumas extinções. Por exemplo, fonoaudiólogo, que é um cargo no quadro, que ele nunca foi feito concurso, nunca foi contratado uma profissional ou um profissional de fonoaudiologia, até porque os municípios, costumeiramente, eles terceirizam esse tipo de serviço, né? E dentro desse mesmo projeto aí, a gente tem logo adiante ali a criação de 15 vagas para o quadro do magistério, o cargo de professor. Foi um pedido da Secretaria de Educação, por conta da demanda que se apresentou esse ano e, como vocês sabem, também começou a funcionar o novo CEMEI, né? Então aí a exigência no aumento de profissionais para atender essa demanda toda aí que se apresentou. E para que nós pudéssemos, voltando mais uma vez à questão dos índices, como a gente já está muito preocupado com o índice pessoal, a gente optou, né? Eu digo a gente porque eu participei também das discussões. Isso aqui tem o aval do Executivo, mas como controlador eu participei das discussões. Da gente, então, fazer um mapeamento aqui de quais cargos que estavam ociosos e projetar se realmente aqueles cargos, a médio ou longo prazo, eles seriam utilizados. Então, culminou, a gente percebeu que no quadro geral administrativo do município, entre técnicos, assistentes e auxiliares, nós tínhamos 40 vagas no quadro. E a gente não imagina você ter 40 servidores só na área administrativa, né? Até porque a gente precisa fazer uma gestão melhor. Então, foi reduzido algumas vagas desses cargos administrativos, num total de 8, né? Então, nós tivemos essa diminuição do quadro na parte administrativa. Também foi extinto, falando agora da questão dos monitores de creche, eu participei de uma reunião com as meninas ali, as colegas, e uma dos pedidos, um dos pedidos que surgiram, a vereadora Luciane também esteve presente, que fosse reduzida a carga horária para 30 horas, para que elas pudessem efetivamente fazer o turno único ali, no horário continuado, até para poder estar trabalhando em outro lugar, né? Então, foi incluído nessa proposta. Para quem lembra, se eu não estou equivocado, no mês de maio veio outro projeto de lei lá que alterava um pouco o nível salarial
né, foi puxado um pouco para cima ali, o inicial. Então, naquele momento foi feito essa alteração de nível, e agora aqui a questão da redução da carga horária. E uma outra solicitação era com relação até à própria nomenclatura de monitor de creche, né? Porque olhando lá no CBO, que é o Cadastro Nacional de Ocupações, a gente não encontrava ali nenhum cargo que se similarizasse com tivesse um pouquinho de semelhança com a questão de monitor de creche. A gente achou monitor de eventos, monitor de lazer, monitor de esportes. Então, lá no CBO nós temos esse auxiliar de educação infantil, auxiliar de desenvolvimento infantil. Esse tem um CBO próprio lá, na classificação. Então, esse artigo 3º, ele está extinguindo 8 cargos de monitor, porque futuramente nós teremos que fazer um novo cargo para essa área com exigência de curso superior. Até porque, ao investir nessa carreira de monitor de creche, no passado sempre foi exigido ensino médio. Né, e está mudando, a dinâmica da educação está mudando. E o artigo 37 da Constituição, ele veda qualquer transformação de cargo quando se altera a forma de investidura no cargo. É inconstitucional. Se nós encaminhássemos aqui, se eu aconselhasse como controlador que fizesse isso, eu estaria incorrendo numa ilegalidade. Né, porque como foi feito concurso para ensino médio, você não pode transformar esse cargo para ensino superior. Então tem que ser mantido. Então os ajustes que a legislação permite, foi feito aqui, que seria a adequação do nome. A carga horária é uma questão da administração municipal aí, que pode reduzir ou não, então foi reduzido para 30 horas. E futuramente há de se criar um novo cargo, né, para auxiliar de educação infantil, auxiliar de desenvolvimento infantil, que tem a exigência de curso superior, ou seja, pedagogia, ou provavelmente pedagogia, né? Então, nesse momento, foi feita essa adequação. Como hoje são 22 profissionais no cargo, 21 e 22, então, eram 30 vagas no quadro, então optou-se por extinguir 8 vagas, já que também dava um gás ali até para a criação das 15 vagas para o magistério. E os demais artigos aqui, também está fazendo uma adequação aqui com relação, para quem não sabe, o município contava com 160 vagas no quadro do magistério. Então, criando-se mais 15 vagas, o quadro passa a 675, e aqui foi feita uma distribuição de acordo com a demanda de cada especificação de professor. O regente, professor de arte, educação física, inglês, professor com habilitação em educação especial. Então, foi feita uma divisão, né, para que já fique definido essa quantidade de vagas para cada uma dessas categorias do magistério, e daqui ela vai ser transportada lá para outra lei, que é a lei do plano de carreira do magistério, que é uma lei específica, que daí lá vai ser dividido, lá, como as professoras sabem, N1, N2, N3, N4, lá vai ser redistribuído. Mas aqui, na lei específica do quadro pessoal, ela não vem com esse detalhamento, porque não é essa a função dessa lei, né? Aqui é só para definir vagas e criar cargos. E mais alguns cargos aqui também, que foi encaminhado para que seja feita aí, como foi feito no final, acho que 2021, depois esse ano também, alguns nivelamentos para cima, para tentando adequar alguns cargos. Então tem mais alguns encaminhamentos. O teor geral dessa lei seria isso. Senhores vereadores, vereador, o projeto está em discussão. A vereadora Luciana, com a palavra. Esse projeto, voltando à questão ali dos monitores de creche, né, a gente fez participei de 2 reuniões, estavam as monitoras fazendo seus reclames, né, para a administração, onde o Carlinhos participou de uma, o Alaor participou das 2, né? E a gente entende que os reclames de vocês eram maiores, né? Mas nós, vereadores, nós respeitamos tanto os professores, monitores, todos o quadro de funcionário, né? Todos a gente está acompanhando e sempre está a par, porém a gente não pode fazer nada de ilegal, né? A gente tem que estar a par do que pode ser feito. Então, foi mudado, conforme reclame das monitoras, né, a questão do nome, como o Carlinhos pontuou, a carga horária de 30 horas, e eu acho que sana um pouquinho, né,
os anseios de vocês, né, perante essa questão. Claro que algumas questões não foram colocadas aqui, né, que foram pontuadas nas reuniões, mas posteriormente a gente vai estar conversando. E eu gostaria só que fizesse pontuasse aqui, Carlinhos, que eu tive algumas reclamações aí também da questão das férias aí do meio do ano, né? Algumas monitoras pediram para que elas entrassem também em recesso, né? Então eu queria que vocês esclarecessem, Carlinhos, essa questão, por que elas não pertencem ao quadro da educação? Porque a gente, dependendo de nós, a gente quer atender essas demandas delas, né? Mas a gente não pode. Então, eu gostaria só que tu pontuasse essa questão aí. Por que as monitoras elas não pertencem ao quadro da educação? Elas não podem realizar as mesmas atividades, enfim, que os professores podem, não podem ter esse recesso aí também na metade do ano? Essa questão operacional aí, primeiro porque assim, a questão do monitor de creche, ele veio se arrastando há algum tempo, né, e culminou agora com essas mudanças aí, justamente porque ela não está no plano de carreira do magistério, né? É uma discussão já antiga. Alguns municípios já estão adotando, inclusive eu estive pesquisando alguns municípios, o nome adotado lá foi Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, uma carga horária de 30 horas também, e essas já estão no plano de carreira do magistério, lá naquele município, né? Então, eu imagino que, eu não quero falar da política de educação, porque eu sou um pouco leigo na política de educação, né? Mas, só para resumir a minha fala, monitor de creche no contexto administrativo municipal, até porque a gente entende que o município ele tem autonomia administrativa, né, por conta da pactuação dos entes, o município tem autonomia para gerir os cargos do seu quadro pessoal. O monitor de creche, nesse caso aqui, ela está no quadro geral do município, né? Então, por isso que ela não se aplica a forma que é dado férias para os professores. Os professores têm um diferencial, têm legislação própria, né? Então, assim, sendo bem resumido, seria isso. Pontualmente é isso. Estou agradecendo o Carlinhos pela explanação. Muito obrigada. Demais vereadores? Vereador Moacir. Carlinhos, uma pergunta. No artigo 7, os cargos, nós já, como você mesmo frisou, nós já tivemos, acho que foi feito 2 ou 3 elevação, né? Sim. Tem muitos ainda, não sei se muitos cargos ainda por fazer, e como que podia ser feito, se pode ser feito meio breve, porque as pessoas também se sentem, né? Um sim, um não e tal, né? Eu não sei precisamente quantos cargos tem, Moacir, mas tem alguns ainda que poderiam entrar futuramente num renivelamento ali, digamos assim, né? Claro que tudo vai de encontro com a questão orçamentária, que foi uma discussão já bem debatida aqui. Mas eu não sei exatamente quantos cargos ainda tem. Os cargos da área administrativa, por exemplo, eu acho que, se eu não estou equivocado, em maio veio que era o auxiliar administrativo, que era o mais baixo, que estava lá abaixo do salário mínimo. Ele foi levado até próximo dos outros 2 cargos técnicos de administrativo, né? Mas eu não sei, ou de cabeça eu não sei dizer quantos ainda que poderiam, né, ser feito esse reenquadramento, digamos assim, né? Se puder, Carlinhos, na próxima sessão, ou mais daqui uns dias, ver para nós e procurar ver se consegue, junto ao prefeito, à administração, e consiga mais alguns também, né, ou todos, né, porque daí a gente aprova uns, todos, eu acho que todos têm direito, né, direito e todos merecem. Então, se a gente puder fazer um estudo e fazer para os que ainda faltam, né, seria isso, Carlinhos. Obrigado. Demais vereadores? Carlinhos, a tecnologia ela nos ajuda e com isso nós vamos nos auxiliar e nós vamos recebendo também alguns questionamentos que são importantes, até para esclarecimento do projeto. E o primeiro questionamento que eu te faço aqui na questão dos auxiliares de educação infantil, o nível de vencimento não altera nada.
Permanece do 24 ao, já era o 24 ao 42? É que ele foi feito em maio, né? Ele iniciava no 18 e foi para 24, sim, né? Já foi mexido lá. Esse não altera. Não foi alterado nada. Não. Tá bem. Aí nós temos um questionamento, e eu acho que é muito fácil de nós esclarecermos. Eu tenho um questionamento que foi me solicitado aqui, por parte de alguns professores, da questão de como se está alterando os cargos se não foi feita a alteração do plano de carreira. Mas nós estamos, nesse projeto de lei, nós estamos alterando o projeto. É isso, né, Carlinhos? Só para que fique claro, porque aí o questionamento é de como está sendo alterado, se não foi discutido, se o magistério não participou dessa discussão, enfim. Mas nós estamos na aprovação desse projeto 2497, nós alteramos o projeto 2056-2015, que é o que dispõe sobre o quadro pessoal do Executivo. Então, nós estamos alterando lá no projeto essas alterações. Com a aprovação desse projeto, nós alteramos com a criação desses novos cargos, que era um questionamento por parte do magistério do município. Na verdade, assim, só para é bom até frisar essa questão dos professores. O que acontece? Nós tínhamos um quadro genérico dos professores no município, professor, né? Então, toda vez que nós íamos fazer um concurso público, a gente necessariamente tinha que ofertar lá que precisava de especialista em educação física, em arte, em inglês, que faz algum tempo que não tem, né? De letras, eu não sei como é que se subdivide. Então, nós tínhamos dificuldade na hora de ofertar no edital de concurso, né? A gente ofertava, mas quando o profissional vinha, ele vinha para o quadro geral. Então, assim, observando a demanda da educação, conversando ali com o pessoal da gestão educacional, a gente levantou mais ou menos a demanda de quantos profissionais para atender, né? Essa subdivisão que ficou ali, então 125 vagas para professor regente, 18 para arte, 20 para educação física, 6 para inglês e 6 para professores com habilitação em educação especial. Isso foi mais ou menos o que a Secretaria de Educação nos passou do quadro que existe hoje, porque o professor de educação física ele está no quadro geral do professor hoje, né? Então, mais ou menos, a demanda, o que tem hoje e o que possivelmente poderia necessitar. Então, essa divisão foi feita em função da realidade do município hoje, né? E foi, então, feita essa subdivisão nesse artigo 6º ali, conforme está. A gente já, é bom até, vereador Leandro, ali no nível de vencimento, né, que não é essa lei aqui que dá o vencimento do professor, que é a lei 2058, né, que é o plano de carreira deles lá. Então, essa subdivisão foi feita por uma questão administrativa, porque como é que, quando nós vamos fazer um edital de concurso, como é que nós vamos ofertar, nós vamos saber qual demanda que eu preciso para educação física, para arte. Então, foi feito, possivelmente, numa futura alteração do plano de carreira do município, dos professores do município, vai ser transportado, então, esse quadro para lá, e lá vai ser subdividido, então, nos níveis que está lá no plano de carreira, que acho que é do classe A ao P e nível 1 ao 4, do 1 ao 4, né? Então, vai ser dividido, porque aqui ele não diz isso, é só lá no plano de carreira, mas essa quantidade vai ter que ser transportada lá para o plano de carreira. Carlinhos, só mais uma dúvida. Nós agora, o quadro ele irá ficar com 125 professores regentes. Sabe me informar quantos? Eu sei que foi subdividido aqui entre professores de arte, professor de educação física, inglês. Tu sabe me informar quantos eram antes, ou quantos hoje nós iremos alterar agora? Então, aqui vai ser criado 15 vagas. O atual hoje 160, então vai para 175 vagas, né? Se eu não estou equivocado, o município já estava utilizando 157 das 160 vagas. Não, eu me refiro específico ao professor regente. Nós vamos ficar com 100. Professor regente, 125. Sim. Quantos eram antes? Esse é o meu questionamento. Mas não tem essa informação. Então, essa era a minha dúvida. Obrigado. Demais vereadores? Então, não tendo mais ninguém que tenha dúvidas sobre o projeto, então agradeço o Carlinhos aí mais uma vez aí pela disposição, Carlos, ainda poder estar presente aí sanando as dúvidas dos vereadores. Então, não havendo mais nenhuma dúvida dos senhores vereadores, então nesse momento eu suspendo a sessão por tempo indeterminado para a emissão dos pareceres por parte das comissões.
de Contas, Finanças e Orçamento sobre o parecer da comissão. Da mesma forma, senhor presidente, eu também dispenso a leitura. A comissão é favorável. Se tiver alguma dúvida aí, podem estar procurando aí a Secretaria da Casa, que vão estar informando. Então, agradeço aos vereadores aí, relatores das comissões. Então, lembrando que temos o parecer favorável das duas comissões para prosseguimento dos projetos aqui, parecer favorável da nossa assessoria jurídica e os pareceres, então, como é de conhecimento, se algum vereador tiver alguma dúvida, fica à disposição na Secretaria da Casa para poder fazer a leitura. Então, sendo dessa forma, eu consulto os vereadores aqui, se podemos colocar em votação em bloco os três projetos aí, o 2495, 2496, 2497, se todos são favoráveis em bloco. Obrigado. Então, agradeço aos vereadores pelo entendimento. Então, nesse momento, senhores, vamos colocar em votação o parecer e os projetos de lei, números 2495, 2496 e 2497 de 2023. Em primeira votação, parecer e projetos. Quem for favorável à aprovação dos mesmos, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado os três projetos supracitados em primeiro turno, parecer e projetos. Então, da mesma forma, aqui acatando a solicitação dos vereadores, relatores das comissões, eu consulto novamente o plenário da possibilidade de nós votarmos em segundo turno os três projetos no dia de hoje. Quem for favorável aí? Então, agradeço mais uma vez aos vereadores. Então, sendo dessa forma, nós colocamos em segundo turno, em segunda votação, parecer e projetos 2495, 2496 e 2497 de 2023, em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado, então, os projetos número 2495, 2496 e 2497. Projeto e pareceres em segundo turno no dia de hoje. Então, era essa a ordem do dia, senhores. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos professores que puderam estar participando aí da sessão aí, analisando aí a atuação dos vereadores. Às vezes pedimos desculpas para cada um aí do calor das discussões. Então, cada vereador tem uma ideologia, tem uma forma de pensar e as discussões fazem parte da política. No calor da discussão, às vezes, se altera um pouco, mas cada um tem uma ideologia, mas que no final todos trabalham com o mesmo objetivo, que é o bem-estar da população e dos funcionários do nosso município. Então, a prova está aí, no final, o entendimento, todos os vereadores, agradeço a todos aí pelo entendimento, limpamos a pauta mais uma vez, e assim o nosso departamento pessoal, RH, tem tempo para estar trabalhando aí essas questões que foram aprovadas no dia de hoje. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a imprensa mais uma vez, as pessoas que nos prestigiaram de casa, através da nossa transmissão oficial. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 22 de agosto, próxima terça-feira, nesse mesmo local e horário, e encerramos a presente sessão.